Olá, amigos do ICTQ, é com grande prazer que nós nos reunimos hoje, dia 15 de maio de 2020, para conversarmos sobre farmacologia, através desse grande projeto chamado ICT Talk. Esse ICTQ Talk é um evento patrocinado pelo próprio ICTQ, pela pós-graduação ICTQ, de uma iniciativa então da direção. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui inaugurando esse momento. E a empresa decidiu, todas as sextas-feiras, ter um novo evento para que os assuntos relacionados à profissão farmacêutica sejam levados à tona e haja aqui, então, um momento de bate-papo, de aprendizado, de troca de experiências e que, de fato, a gente possa continuar revolucionando a importância do trabalho, do exercício da profissão farmacêutica no nosso país. Hoje o assunto tem maior conotação na área da farmacologia, um momento histórico que vivemos e me sinto aqui lisonjeado, privilegiado em podermos conversar hoje de uma maneira madura, sem vieses de informação, mas sim trazendo à tona aquilo que tem sido publicado nos últimos dias, até porque participamos de outras lives recentemente, você deve estar acompanhando qual é o processo da descoberta de novas terapêuticas para o Covid-19. Mas só nessa semana também apareceu muita coisa nova, e nós precisamos então sempre trazer à tona aquilo que está sendo publicado, evidenciado. E essas perguntas a gente também pode responder no final desse nosso encontro. Vai ser então um período aqui de aproximadamente 1 hora. Eu tenho aqui uma grande alegria da gente fazer um primeiro momento sobre um update sobre esse assunto. E logo em seguida a gente abre aqui para perguntas. Eu vou ficar olhando aqui para vocês e espero que a gente tenha esse momento aqui de uma maneira muito, muito especial. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou aquele professor lá do Farmacologia em 1 Minuto, professor Thiago de Mello. Sou farmacêutico, formei na Federal de Ouro Preto, depois fiz mestrado e doutorado na área de Fisiologia e Cardiovascular e depois o pós-doutorado em Farmacologia na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Atualmente atuo como professor e pesquisador aqui no Espírito Santo, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo para a área do curso de Biomedicina e Biotecnologia Química e também sou professor da Universidade de Vila Velha, onde temos um laboratório chamado de Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Translacional, onde nós trabalhamos com modelos in vitro, in vivo, fazemos também experimentos com ensaios clínicos. Então me sinto muito à vontade para estar conversando com vocês, porque milito na área da farmacologia e encontro, as nossas oportunidades, encontramos hipóteses, encontramos necessidades de novas pesquisas. Então é o momento de você estar batendo papo agora com alguém que está na mão na massa em relação à pesquisa e também trabalha na área clínica. Nós também temos o nosso Instagram chamado Farmaco na Prática, que tem a intenção de colocar sempre à tona a aplicabilidade da farmacologia para o nosso dia a dia, aplicado ao cenário brasileiro. E já para te provocar nesse momento, se a gente está falando aqui de farmacologia propriamente dito, eu tenho certeza que muitos de nós aqui fomos formados por um curso de graduação muitas vezes robusto, de muitos assuntos relacionados à farmacologia, e aí você durante essa graduação, logo nos primeiros dias, recebeu aulas em relação à farmacocinética, farmacodinâmica, depois entra a farmacologia do sistema nervoso autônomo, depois entra a central, entra os antipertensivos, mas assim, confessa para mim, você teve uma aula muito assim aprofundada sobre cloroquina? Infelizmente não é o nosso foco principal. Não é? Da mesma forma, uma aula inteira para falar de macrolídeos? Não, geralmente ele está diluído no assunto de antibacterianos e entra como um representante da classe dos macrolídeos. E também em relação à ivermectina, que tal? Em relação à nitazoxanida, que tal? É muita informação numa aula só, apenas sobre isso? Então eu quero agora trazer à tona algumas informações importantes para a gente ter a chance de dialogar com as pessoas. A chance de mostrar quem são as ferramentas químicas que atuam neste momento como se fossem bisturis. O bisturi agora não corta, mas esse bisturi pequenininho como uma bala mágica, como os sonhos de Paul Ehrlich, de fazer uma bala mágica. Hoje ainda nós sonhamos com isso. Um fármaco que alcança lá o ponto certo. Pá! Se liga na EK2, aumenta o pH lisossomal e agora atrapalha a multiplicação do vírus, e isso já está demonstrado em ensaios in vitro, então agora está na hora de testar em vivo e tá tudo certo, e me lembra até a história do Chaves quando ficava empolgado lá naquele local lá com Kiko, Dona Florinda e companhia. Isás, Isás, Isás.
Nós precisamos nos localizar e saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Viemos de uma história agora recente, no caso de dezembro, em relação ao Covid-19, sem nenhuma perspectiva de terapia e de repente apareceu algumas possibilidades. E dentre elas, é fato que a hidroxicloroquina e a azitromicina já saíram um pouco na frente em relação ao que conhecemos sobre ela. Mas, em paralelo, vem alguns carrinhos juntos. Esses carrinhos podem ser a ivermectina, pode ser a nitazoxanida, pode ser vacina BCG, pode ser inalação com bicarbonato de sódio, pode ser um anticorpo monoclonal, como se fala hoje, e alguns já assim apaixonados porque acabou de sair, Estados Unidos resolveu o problema. Anticorpo monoclonal, imagina produzir anticorpo monoclonal para 6 bilhões de habitantes, considerando que 1 bilhão já foi exposto, enfim, 6 bilhões. É isso mesmo, farmacêuticos? É fácil produzir um anticorpo monoclonal? É de baixo custo? Então vamos nos localizar porque precisamos entender que reposicionar fármacos de fato é uma estratégia muito interessante. E eu começo agora a provocar vocês, né, com uma informação. Eu lembro de uma frase que diz assim, o pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Em que local nós farmacêuticos, de drogaria, dos hospitais, das pesquisas, quem trabalha em análises clínicas, enfim, onde você tem que se localizar? Como só pessimista não dá. Como otimista esperando tudo se resolver sozinho, não. Nós fazemos parte dessa história do que o Brasil vai ser nas próximas semanas. E eu e você participamos disso. Então eu vou perturbar primeiro vocês com uma informação. A utilização do conhecimento científico é um dos pilares de sustentação de ações governamentais do campo social. Tenha certeza disso. Um pilar pode ser economia. Um pilar pode ser infraestrutura. Mas conhecimento científico não pode ser deixado de lado. E se a gente apenas falar, não, mas assim, os estudos in vitro já apareceram e eles são ótimos e está tudo acontecendo bem, eu vou te dar um exemplo. Quando foi publicado em 2012 uma informação a respeito da ivermectina. A ivermectina, apresenta aqui um paper, que ele fala que possui um excelente efeito in vitro contra vírus HIV e vírus da dengue. 2012. Já se passaram 8 anos. E ninguém fala de ivermectina para HIV e dengue. Nem tampouco existem ensaios clínicos em desenvolvimento. Eu buscando no Clinical Trials encontrei 2 trabalhos sendo realizados para ivermectina, sem resultados, que já acabaram há um tempo, mas nem publicação teve. Então, uma coisa, gente, é entrar lá na boca do funil, lá em cima, mas para poder chegar numa substância ativa de fato com efeito, é outra história. Porque existe uma coisa chamada concentração do fármaco no tecido-alvo. Uma coisa é fazer os ensaios dentro das plaquinhas, fazendo concentrações e obtendo respostas dose-dependentes. Outra coisa é eu fazer essa translação para um tecido humano, porque eu preciso ter concentrações também eficazes naquele local. O trabalho dessa semana, de uma norte-americana, mostra o seguinte, que se eu tiver que fazer o ensaio com ivermectina com base nas concentrações que foram obtidas no ensaio in vitro, as doses ultrapassariam 120 mg de ivermectina por dia. É uma dose muito mais alta do que nós estamos convencionalmente habituados, com doses aproximadamente de 150, 200 microgramas por quilo. Então veja que aquilo que observamos in vitro é um passo longo até chegar na aplicabilidade. E portanto, já atualizando vocês, até agora nós não temos nenhum respaldo, nenhum, para usar a ivermectina por via oral e aguardar um excelente efeito antiviral. Nem contra dengue, nem chikungunya, nem HIV, quanto mais Covid-19, de uma doença que não conhecemos há mais aí de 120 dias. Outra informação importante é que, infelizmente, os papers, eu vou aqui mostrar para vocês, nos artigos de revisão mostram assim, olha só, artigo de revisão, e eu tenho que mostrar mesmo, ó, aqui, de revisão, revisão de 10 de abril, eu falei aqui, ó, credo, antiga, uma revisão falando assim, olha, recentemente, estudos in vivo têm provado a ivermectina com a capacidade de reduzir o RNA viral 5.000 vezes após 48 horas de infecção por SARS. Eu falei, meu Deus, eu quero ver isso aqui. Eu preciso ver esse paper. Olha lá qual a referência que ele colocou.
52, um trabalho de Taiwan. Aí quando a gente encontra quem é o trabalho de Taiwan, tá lá embaixo, ó, o título. Olha aqui embaixo, bem pequenininho, in vitro. In vitro. O próprio texto de um artigo de revisão, a gente é até vulnerável, queridos, a encontrar fake news, inclusive em artigos de revisão. Infelizmente. Por quê? Porque ninguém está trabalhando com o dado fresco. Às vezes é a pressa. Não há revisores por pares. Então a gente tem que ficar atento até com aquilo que é publicado. A gente deve valorizar nesse momento não artigos de revisão. Porque se a informação é recente, eu tenho que buscar o quê? Os dados de testes clínicos. Esses que passam a ter maior notoriedade para a gente. Então vamos imaginar que o Brasil esteja navegando num mar escuro, tá chovendo e a gente está olhando assim algumas pequenas luzes lá no fundo, lá no flash. E aí alguém olhou para aquela luz bem no fundo e falou: ivermectina. Eu posso dizer, ela está muito longe, não dá nem para ler nada ali na frente. Nitazoxanida, ainda não, também está longe. Bom, hidroxicloroquina. Bom, a gente está vendo o seguinte agora. Algumas perguntas importantes. Não é olhar para a hidroxicloroquina e falar: funciona, pronto, tá tudo certo. Primeira coisa é tempo de exposição. Cloroquina ou hidroxicloroquina? Alta dose ou baixa dose? Sozinha ou associada? Associada com quem? Então sabe o que as pessoas estão fazendo hoje na mídia, infelizmente? Pegam uma série de informações, colocam dentro de um caldeirão e fica... funciona, isso é tudo conspiração, é que a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro assim, mas e não é possível, controlar em 10 reais, vamos gente, tá na hora gente, tá na... Aí agora a gente precisa explicar a outra parte da conversa. A outra parte está aqui. Vamos conhecer primeiro quem é a cloroquina. Então a cloroquina ela nasceu na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Norte-americanos, em paralelo alemães, que eram então, inclusive, opostos, né, na Segunda Guerra Mundial, sintetizaram a mesma molécula. Os Estados Unidos saiu na frente com a aplicação da cloroquina para diversas doenças, para parasitoses, inclusive, que foi depois, logicamente, usada como tratamento como antimalárico, pela sua resposta. Mas é bom lembrar que nem todos os pacientes tinham essa paixão por cloroquina, não. Se você lê um livro chamado Med Maria, quando conta a história lá no meio da Amazônia, a construção de estrada de ferro e os empregados serão obrigados a consumir cloroquina e quem administrava ficava olhando o pomo de Adão subir e descer para saber que ele tinha tomado, porque muitos não queriam por conta da perda da acuidade visual e também ficavam surdos. É bom lembrar isso. Não existia essa paixão enorme pela cloroquina. Tá? Então, a molécula em si, em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, é o seguinte. Olha aqui a diferença. Cloroquina, por isso que é cloro, né? Porque tem um elemento de cloro aqui, cloroquina. E qual a diferença para hidroxicloroquina? Tá aqui, ó, hidroxicloroquina. Qual a diferença das duas? Cloroquina e hidroxi. Ela tem uma hidroxila a mais, olha aqui, hidroxila. Esse grupo hidroxila, ele é mais polar. Sendo mais polar, o que acontece? Sendo mais polar, a hidroxicloroquina tem um menor volume de distribuição. A hidroxicloroquina tem a capacidade de alcançar em menor concentração as células-alvo. E aí, de fato, entre as duas, a menos tóxica parece ser a hidroxicloroquina, em relação a todos os efeitos adversos. Nós não encontramos na literatura uma maior toxicidade da hidroxicloroquina, porque ela é mais hidrossolúvel, menos distribuída em relação à cloroquina, tempo de meia-vida menor, ok? Agora, quanto à chance de se ligar aos pigmentos, como a melanina, e o probleminha da arritmia, isso é indissociável das duas crianças. Até agora, o que a literatura tem mostrado? Que o uso da cloroquina em altas doses, uma publicação feita no JAMA, no início desse mês, mostrou que em doses altas, a chance de arritmia cardíaca acontece e também não tem efeito antiviral. Tiago, você vai falar agora contra a cloroquina? Você... Não, eu só estou falando o que a literatura está dizendo. É só isso. A cloroquina, num teste realizado por pacientes lá do norte do nosso país, usando doses altas de cloroquina, nem a dose alta nem a baixa conseguiu ter uma resposta ideal
contra o Covid. Alguns pacientes faziam uso de azitromicina, mas o paper chamou atenção para o uso da cloroquina em si. Num outro estudo, vou até mostrar aqui para vocês a capinha, né? Isso aqui é só fala do Thiago? Então vamos lá. Primeiro, olha aqui, JAMA Open, uma revista que de cada 4 papers submetidos para eles, só o aceite de 1. De cada 4, só 1 é aceito. Então aqui, ó, um trial randomizado clínico. E foi feita aqui a dose de 600 mg 2 vezes ao dia por 10 dias. E a de baixa dose, 450 mg 2 vezes ao dia no primeiro dia e um comprimido nos próximos 4. Qual foi a resposta desse trabalho? A resposta foi, tá aqui. A resposta foi que em baixa dosagem, essa linha que vai descendo é o seguinte, quanto mais ela se abaixa, pior, tá? Então a probabilidade de sobrevivência com a dose alta de cloroquina, ela é mais alta, a chance de morte é mais alta à medida que a dose aumenta. Então é um efeito dose dependente, ok? Então por que esse paper foi interessante e inclusive gerou assim um impacto, uma discussão muito grande entre alguns clínicos? Mas que maldade! Como fazer um teste desse com cloroquina numa dose alta dessa? Bom, é um dado que a gente pode agora obter para falar o seguinte, olha, em dose alta que se usa como para os antimaláricos, não é uma boa, já sabemos. Já temos um norte. Pode ser que seja necessário o aumento do número de pacientes. Agora, visando a ética no contexto que vivemos, isso já é um dado suficiente para dizer, não inventa a dose alta de cloroquina. Então, que tal agora tentarmos a hidroxicloroquina? Pode ser uma opção? Claro. Então, vamos para a literatura. O que a hidroxicloroquina mostrou nos seus resultados mais recentes? Então, está aqui. Hidroxicloroquina em pacientes... Opa! Hidroxicloroquina. Ah, legal. Qual foi a dose? 400 mg, 3 vezes ao dia por 3 dias. Depois 400 mg, 2 vezes ao dia por 2 ou 3 semanas. De fato, um tratamento... um tratamento bem prolongado. Mas qual foi a ideia aqui? Será que a longo prazo a hidroxicloroquina teria algum efeito antiviral importante? E o trabalho não mostra essa resposta. Infelizmente, mesmo sendo tratado por semanas, está aqui a curva, mostro de novo. A curva está aqui. A curva mostra o que para nós? Sabe o que é SOC? SOC é a terapia padrão. Usando ventilador, tratando o paciente, né, com oxigênio, com anticoagulante se for necessário, terapias de suporte, tá bom? Então, com ou sem hidroxicloroquina, o que apareceu? O desfecho foi o mesmo. Foi o mesmo, tá? Isso publicado, gente, no British Medical Journal, agora, dia 6 de maio. 6 de maio. Aí a pergunta, por que não falar disso também nas mídias? Por que não abrir o jogo, não é? Então, primeiro, cloroquina, dose alta, problema. Hidroxicloroquina em alta dose, mesmo usando por muito tempo, probleminha. Bom, e agora se eu associar? Aí vem agora o trabalho dia 11 de maio no JAMA. Mostrando o que para nós? Infelizmente, esse trabalho também não aponta a resposta anti-Covid, ideal. E o pior é que a dose associada aqui, ó, hidroxicloroquina com azitromicina, é a curvinha azul, é a maior delas. Mas não existe diferença entre as curvas. E aí há aqui um comentário. Além de não apresentar resposta antiviral, o índice de arritmias e parada cardíaca foi maior no grupo tratado com associação. E aí então agora cabe uma reflexão aqui. Olhem esse paper, pessoal. Uso da azitromicina e o risco de arritmia ventricular. Vamos lá agora. Essa informação para vocês é quente igual o pãozinho da manhã. Presta atenção, presta atenção. Meu filho, de 6 anos, quando tá sozinho, ele brinca de Lego, ele faz a baguncinha dele, tá tudo certo. Se chega o priminho dele aqui em casa, ou então um amiguinho dele, uma criança com uma criança são 2 não. Tem hora que 1 com 1 dá 6, dá 10. Isso na farmacologia tem um nome. Se eu misturar, por exemplo, sulfametoxazol com trimetoprim, eu estou diante de um efeito de sinergismo. Por isso que nós não compramos trimetoprim sozinho.
O trimetoprim associado à sulfa potencializa a ação antibacteriana. Nesse ponto, é um sinergismo extremamente benéfico. Quando eu uso, por exemplo, hidroclorotiazida juntamente com o enalapril, eu posso ter também um efeito sinérgico, potencializando a resposta hipotensora. Então veja que essa interação medicamentosa ela pode ser vantajosa em alguns casos. Quando alguém argumenta para você assim, Tiago, isso é muita forçação de barra, você abre a bula lá e vê que hidroxicloroquina não causa arritmia para qualquer pessoa? Sim, um paciente que só usa hidroxicloroquina. Nós estamos falando agora de uma associação que ela não é comumente feita. A mistura de hidroxicloroquina e azitromicina nós não estamos habituados em usar em qualquer paciente. Vai pensando na sua mente. Quando que você tinha essa dispensação tão comum nas farmácias? Vamos lá. Por isso que é bom levantar a história. A história é fundamental para a gente aprender com os erros. Paciente que usa azitromicina, vamos pensar aqui num paciente que tem DPOC, fase avançada de DPOC. É verdade que ele pode usar como profilaxia, para não agravar os seus problemas de broncoespasmo, ela pode ser usada como imunomodulador. Mas as diretrizes de 2019 e 2020 orientam o seguinte, reavalie o próprio paciente. Por quê? Problema de resistência antimicrobiana e chance de arritmia estão embutidas nesse processo. Usar com cuidado. Quem usa hidroxicloroquina, 400 mg, existe também a recomendação. Cuidado, o paciente usa amiodarona. O paciente está fazendo uso de claritromicina, atenção, sempre os alertas. Mas agora estão se vendendo o quê? Um pacotinho, como se fosse, tá tudo certo, tá tudo bem, não tá tudo bem. Por que não está tudo bem? Porque a azitromicina faz parte da classe dos macrolídeos. E esse paper que eu mostrei agora para vocês já relata isso há anos atrás, não é de agora. Já existe uma preocupação dos macrolídeos porque eles interferem num canal chamado canal de potássio. Só para te atualizar, a maioria dos fármacos que são retirados do mercado, a principal razão da retirada deles é por problemas cardíacos. Lembra do Vioxx? Quem é da mais antiga aí, ó? Vou fazer agora um teste, hein? Vou ver quem é mais antigo aí, ó. Vocês lembram de Teldane? Teldane era um antialérgico vendido na década de 80 como ninguém. Todo otorrino prescrevia para criança. Teldane, chamado terfenadina. Terfenadina causa prolongamento do intervalo QT. Foi tirada do mercado. Quem lembra de um medicamento chamado Prepulsid? Se meu pai estiver assistindo agora, ele vai falar, eu lembro. Prepulsid. Era a domperidona da época, chamada cisaprida, que às vezes está no livro de farmacologia. Você vai, copia, coloca na prova cisaprida, mas não tem hoje no mercado. Por que ela não está? Porque causa arritmia. Nós estamos falando então de uma classe que é pró-arritmogênica por uma razão. E agora eu preciso compartilhar um pouquinho com vocês aqui da fisiologia. Para quê? Para entender por que os macrolídeos e a hidroxicloroquina são pró-arritmogênicas. Vamos lá. Então olha aqui. Aqui. Ei, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Ele bate feliz como? Quando sai do nódo sinoatrial, passa pelo nódo, os feixes internodais, chega no nódo AV, passa pelo feixe de His, fibra de Purkinje, e tudo isso é muito bem organizado. É sempre ele que começa, ele dá o tom, ele é o maestro. Vem pra cá, passa aqui, estimula, tá tudo bem, tudo certo. Só que para isso acontecer de uma forma muito legal, e agora eu não vou ter tempo para tocar em todos os detalhes, mas quem lembra da fisiologia desse registro aqui, ó? Caramba, é mesmo, potencial de ação, Tiago, é mesmo. Tem que entrar sódio para ver despolarização, depois participa aqui o cálcio para registrar o platô, e depois uma fase que é mediada pelo potássio. O potássio tem que sair das células para que haja aqui uma resposta de repolarização. Para a célula entrar em repouso, tem que o potássio sair. Enquanto o potássio não vai para lá, potássio. Se esse potássio não sair, a célula se mantém excitada por mais tempo. Qual é o problema disso? É que quando esse potássio sai fácil, o que vai acontecer? Esse período aqui de estímulo perdura.
E qual é o problema de perdurar? Agora sim, farmacêuticos, vocês vão entender isso fácil. Tá aqui, ó. O registro aqui em cima é eletrofisiológico, mas vem uma fama agora de uma coisa que você está ouvindo todo dia. E não é possível que você não vai buscar o entendimento disso. Olha lá, intervalo QT. O que é o intervalo QT? Ele representa a fase de estímulo inicial do coração e o momento de repouso aqui. Quando dá o final da onda T, eu tenho então um intervalo chamado QT. O que os macrolídeos fazem? Agora vem a fofoca. Senta que vem a história. Aqui, ó. Pá! Os macrolídeos são bloqueadores do canal de potássio. Assim como a hidroxicloroquina. Ou seja, ao bloquear esses canais, eu agora mantenho essa célula mais tempo ativada, repercutindo em quê? Repercutindo em um prolongamento do intervalo QT. Ah, Thiago, deixa eu prolongar um pouquinho. O que tem prolongar? Tem problema não. Tem não? Tem problema não prolongar? Não tem problema prolongar o intervalo QT. O prolongamento desse intervalo não é somente um registro elétrico e está tudo bem. É um problema que gera instabilidade hemodinâmica. O coração passa a ficar mais tempo estimulado, mas ele, para ser nutrido, precisa do momento de relaxamento. Para que haja ritmicidade e uma chance de propulsão ótima de volume de sangue, eu preciso ter momento de estímulo e momento de repouso. Então é o seguinte, queridos, hidroxicloroquina sozinha tem um potencial de arritmia. Com a azitromicina, isso aumenta muito mais. É a história dos meus filhos, filho, amiguinho, filho e primo. Juntou, é muito mais do que o normal. É um efeito de sinergismo. E aí qual é o risco desse prolongamento do intervalo QT? Volta agora para o registro. Olha que legal, pessoal. Se você tiver alguém aí para chamar agora para assistir a live, ainda dá tempo. Presta atenção, presta atenção. Ó, farmacologia na prática aqui, ó. É isso aqui também que você vai ver na pós-graduação. É isso que a gente fala de farmaco o tempo todo. Aplicada. Aqui eu tenho um registro normal do eletrocardiograma. Beleza. Só que quando esse intervalo QT, o intervalo Q, aqui em cima, o intervalo Q até o T prolonga, eu aumento a chance de uma arritmia que ela se propaga para a região ventricular. Eu vou ter uma taquicardia ventricular e ela repercute agora nessa onda de baixo. Olha a diferença, gente. Se contorce todinho o registro, que é chamado nos livros e nas bulas, você já deve ter lido várias vezes isso em bulas, chamado de torsades de pointes. Olha que nome bonitinho. Torsades de pointes. Torsades de pointes. Mas o que é o torsades de pointes? Na verdade é que ocorre um registro totalmente detorcido dessa onda. Ela se parafusa, ela forma um furacão. E agora chegamos numa parte muito importante que eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho. Segura aí. O problema dessa torção é que dentro de um ambiente hospitalar eu tenho chance de reversão. Seja por sulfato de magnésio endovenoso ou então por cardioversão elétrica. Você imagina toda essa nossa conversa de mais ou menos agora 27 minutos e assistir agora uma cena em qualquer jornal de pessoas buscando no seu drive-thru, nas capitais e no interior. Eu queria pegar minha hidroxicloroquina com a minha azitromicina e vermectina. Posso levar pra cá? Tem problema não, né? Tem problema não, né? Não tem problema? Não tem problema? Uma arritmia causada por esse leve bloqueio de potássio, quando acontecer na sua casa, não tem como reverter, meu amiguinho, minha amiguinha. Você, farmacêutico, que está liberando assim, o médico prescreveu, vai, né? O odonto, porque agora tem dentista também fazendo isso. Dentista aproveitando que tem a chance de prescrever e fala, não, vamos lá, não tem problema. Não tem problema por quê? Porque desconhece a farmacologia. Porque se conhecesse, respeitaria a propriedade dos fármacos, que não brinca com ninguém. Ela pode bloquear canal de potássio numa proporção de 20% dos que vão fazer associação podem ter um prolongamento do intervalo. Só o prolongamento torna o indivíduo mais vulnerável a torsades de pointes, que é a complicação maior. Mas só com prolongamento pode ter taquiarritmia, palpitação, e que isso não é facilmente verificado. O paciente vai começar a ter o distúrbio e aí pode ser tarde, porque além do prolongamento ele pode culminar rapidamente para parada cardiorrespiratória.
Buscar isso na farmácia ou então em planos de saúde agora ao longo do país estão fazendo. Não, a gente está dispensando com um farmacêutico aqui, passa de carro. Tem Covid mesmo? Fez eletro? Como é que está o teu eletro? É mesmo, eu nunca pensei nisso. Tem uns 5 anos que eu não faço eletro. Só que a primeira vez que você tem 60 anos, você nunca teve essa idade também. Quem diz que o seu registro de hoje é o mesmo, de 5 anos atrás, no seu último check-up? Então, não é ser contra a terapia, mas que se ela for de fato implantada, ela precisa de acompanhamento. Eu não estou sendo contra a investigação de se usar precocemente hidroxicloroquina e azitromicina, mas ela tem que ser usada por acompanhamento, monitoramento. E chance de uma possível reversão a curto prazo, porque esse indivíduo vai estar sendo monitorado, com chance rápida de acesso aos hospitais. Agora, isso é uma realidade do nosso país. Qual é então o desfecho? Queridos, no dia 15 de maio de 2020, é uma das lives mais importantes da minha vida, de utilidade pública isso aqui. Pública. Porque a gente está falando de brigas, de ideais. Não, usar. Tiago, então em junho será que a gente vai ter mais segurança? Olha, conhecendo mais sobre a droga, percebendo seus usos mais precoces com acompanhamento, por que não ser uma opção? Pode ser. O problema está ancorado no uso desmedido, residencial, sem acompanhamento, sem saber se o indivíduo é diabético, hipertenso e com associação pode piorar a arritmia. Se ele já tem isquemia do miocárdio, isso lógico que piora. Se ele já faz uso de antiarrítmicos como amiodarona e sotalol. Farmacêuticos, acordem pelo amor de Deus. Nós somos agora, gente, sal dessa terra, sabia? Porque se a gente não se manifestar e achar que essas ferramentas são extremamente seguras e você achar que isso é só um problema político, nós estamos no sal. Se nós não nos posicionarmos para ensinar a farmacologia, para falar sobre ela, eu não sei o que nós podemos ter nas próximas semanas. Se vão ser um problema do vírus Covid, que na sua origem a palavra vírus é veneno. Engraçado, né? Veneno. E quem sabe a gente agora esteja com outro veneno em casa. A própria frase do governo diz o seguinte: não, nós não podemos tratar uma pessoa com um efeito colateral maior do que o tratamento. Justamente, aplique, governo, esse conceito. Ciente de que existe um risco e que não é um tratamento com vitamina C ou D. Quem dera se fosse zinco. Tem coisas que a gente pode se arriscar mais. É verdade. Mas é igual estar dirigindo numa estrada e você não sabe se lá vem outro carro. Você vale a pena arriscar? Não, na dúvida, não ultrapasse. É a mesma coisa agora. O apressado come cru. E agora em maio ainda continua sendo o maior remédio o isolamento. Eu sei que existem diversos impactos sobre isso. Só que a gente tem que voar com 2 asas e não uma só. Do contrário, a gente vai ter uma geração agora de famílias com perdas de entes queridos porque se arriscou com uma associação altamente arritmogênica. Se fosse uma droga que tivesse efeitos colaterais como diarreia, náusea, hiperpigmentação, apenas perda da audição, bom, não é bom, claro, mas a arritmia é fatal. Então vamos trazer luz a isso e conversar de uma maneira madura. O problema então é associar 2 drogas que sozinhas já são arritmogênicas. E na sua associação eu tenho um risco muito maior, e agora você sabe que é ocasionada pelo bloqueio de canal de potássio, é a principal sugestão, e de que geralmente essa frequência cardíaca, se for para Torsades de Pointes, ela ultrapassa 200 batimentos cardíacos. Uma taquicardia ventricular gravíssima, tá? E que a literatura, isso aqui não é frase do professor Tiago não, olha aqui, ó, olha aqui. Que prolongamento do intervalo QT, uma série de drogas, e eu sublinhei aqui, ó, quem tá no meio? Olha lá, azitromicina, claritromicina, eritromicina, cloroquina, tá tudo aqui. Então, gente, se nós esquecermos o pilar da ciência para tomarmos as nossas decisões, o que será do nosso país?
Não é uma fala aqui contra governo, não é uma fala de esclarecimento, de trazer luz. E chamamos a atenção qual é de fato o nosso papel como gestores, como farmacêuticos das nossas drogarias, qual é a fala, ainda que chegue uma receita para você e o paciente confirme, olha, eu não tenho Covid confirmado, mas dá esse negócio aqui, dispensa para mim, que você tenha consciência do que você está fazendo. Consciência e outra, ciência, né, que significa conhecimento, tá? Então, trabalhos não faltam a respeito, esse aqui é recente, falando sobre isso, olha aí, publicado nessa semana também, olha, falando sobre azitromicina como um causador de uma síndrome pró-arrítmica. Oh, meu Deus! Trabalho trazendo uma série de detalhes, eu não estou falando do nada, gente, mostrando aqui sobre o problema da meia-vida da hidroxicloroquina e com uma fofoca importante. Deixa eu passar aqui para você ver. A fofoca é o seguinte, sabendo que a meia-vida dela, da azitromicina de 72 horas e da hidroxicloroquina pode passar 20 dias, mesmo que eu fale, nossa, deu arritmia hoje, chegou o prolongamento do intervalo QT, tira. Não, o fato de tirar, ele ainda tem 3 dias ainda com risco grave de arritmia. 3, porque o washout da droga é muito lento. A influência da azitromicina é o principal potencializador desse quadro pró-arrítmico, tá? Então aqui, mostrando para vocês, o FDA já se posicionou, né? Ah, mas o Trump falou, sim, gente, o Trump não é médico, não. O Trump não é farmacologista, tá? Então o FDA dizendo sobre os riscos de se usar hidroxicloroquina, né? Devido ao risco de quê? De problemas de ritmo cardíaco. Ou seja, para nós, podemos falar de boca cheia, prolongamento do intervalo QT, torsades de pointes. Ok? Hoje, onde estamos? Notícia nova, então. Quantos estudos temos hoje? Hoje, nós temos 1.458. Meu último update. Peraí. 1.458, é isso mesmo? Desculpa, aumenta um pouquinho. Eu fiz outro update mais tarde, 1.518. E quantos desses finalizados? Quantos desses? 2. Semana passada, na nossa live, eu falei que tinha um, que era o Remdesivir. Saiu um outro trabalho agora da região do Oriente Médio, fazendo uma comparação entre os pacientes com Covid e fazendo uso de inibidor da ECA e losartano, os bloqueadores de receptores de angiotensina. Ainda não foi publicado. O estudo mostra que foi finalizado. Então é outra coisa, né? Interessante. O estudo começa, termina e às vezes o cara ainda segura o dado para publicar. Leva tempo, né? Para publicação. Então a gente não sabe se nesse desfecho, que era um número pequeno de pacientes, menos de 20, mas foi acompanhado para observar se os riscos aumentam ou reduzem sob uso desses antihipertensivos. Então é o que temos. E nos outros trials clínicos que já foram publicados, né? Como esses que eu mostrei para vocês no JAMA, no British Medical Journal, e se tiver, gente, algum trabalho que foi usado precocemente, com telemonitoramento, com resposta, eu vou fazer questão de divulgar para vocês. Questão. Eu não estou aqui militando com vieses de falar, não, vamos agir contra. É só o seguinte, segurança acima de tudo. A primeira coisa é não causar dano. Siga o juramento hipocrático que nós todos fizemos na nossa formatura. Ok? Então agora, fazendo um lembrete, né, a gente vai fazer a parte agora de perguntas. E aqui lembrando de um evento que vai acontecer também. Olha aqui que legal, Rick Chester, na ICTQ Live, no dia 28 de maio, na quinta-feira. Então, qual foi a proposta do ICTQ? Olha que legal. Eles propuseram o seguinte, vamos fazer o ICTQ Talk toda sexta-feira, às 20 horas. É o momento então que você vai agendar aí, para sempre estar tendo maior conhecimento na área da farmácia, vai falar sobre exames laboratoriais, sobre a indústria, sobre o varejo, sobre farmacologia, e tomara que eu seja convidado mais vezes, e o momento da live, o ICTQ, a live que vai acontecer de 15 em 15 dias, vai ser essa média, e a próxima já está marcada no dia 28 de maio, com o Rick Chester e convidados da área de farmácia para falar da sua carreira, da carreira dos farmacêuticos, daqueles que começaram às vezes lá no chão de fábrica e atingiram, né,
o cargo de diretores, de pessoas com influência, com expressão, com capacidade de gestão. Então que seja um incentivo para você que é graduando, que também já se formou, que está achando, não, professor de farmácia, galera, tem muito para a gente caminhar. Eu acho que a profissão farmacêutica ela tem duas histórias, antes do Covid e depois. Eu quero que você esteja comigo nesse processo, para a gente revolucionar ainda mais a importância dos farmacêuticos onde você estiver trabalhando, tá bom? Vambora? Vamos aí aplicar e tirando do 28 de maio já está marcado, legal. Então vamos agora para as perguntas. Eu, ao invés de subir lá e ficar procurando, eu vou tentar responder primeiro esses que estão aqui fazendo a pergunta agora, tá bom? Se demorar um pouquinho eu dou aquela subida para observar o diálogo de vocês. Vai caminhar comigo? Sim, gente, vocês podem caminhar comigo no ICTQ, faça aí, começa a seguir o ICTQ, você que não conhecia, né? E também o Farmaco na Prática, que tem a intenção de falar de farmacologia mesmo aplicada ao cenário brasileiro. Sempre me incomodou isso, desde a graduação. Às vezes aulas muito distantes do aluno. O aluno foi lá para a aula e ouviu sobre antidepressivos e aprendeu sobre inibidores da MAO durante 40 minutos. E hoje não tem nenhum inibidor da MAO para ser usado para depressão. Aí na casa dele a mãe usa desvenlafaxina. Bom, mas aí o professor lá não renovou a aula, falou sobre isso. Não, a gente tem que trazer para os casos mesmos que estão acontecendo ao nosso redor, e são muitos. E quando mal interpretados, pelos problemas relacionados a medicamentos, são interpretados como novas doenças, né? Bom, ivermectina aumenta a imunidade? Não há nenhum relato de modulação para elevar a imunidade, não. Pode ser interferon, podem ser outros imunomoduladores, mas ivermectina está fora dessa história, tá bom? Mas, vamos para perguntas. Estou aqui ansioso, faltando um pouquinho de tempo para a gente finalizar. Quais as medicações mais eficazes para o Covid no momento? No momento, sob investigação, continua ainda a hidroxicloroquina e a azitromicina. Então, aqui está andando nessa parte da frente. Então, convém que sejam feitas as avaliações até numa fase mais precoce, mas sob monitoramento, em ambiente hospitalar. Então, essa conversa de que, está chegando agora uma terapia nova de Madrid, e essa revolucionou, ela mudou a região do Piauí, porque agora é um novo tratamento. Pera aí, não é só hidroxicloroquina, tá? Se você lê o protocolo, é hidroxi, com azitromicina, com metilprednisolona em alguns casos mais graves, e também heparinização. Estão dando mérito a uma substância e esquecendo que é o pacote. É a mesma coisa olhar para um time e falar, nossa, velho, que atacante bom, mas quem ganhou foi o time inteiro. Então eu não estou condenando a terapêutica, apenas me preocupa as dispensações. Um delivery total, como se fosse, usa antes, rapaz, querem te matar, usa logo. E aí os problemas de prolongamento do intervalo, torsades de Pointes e parada cardíaca, ele é de fato maior. Tá? Vacinas, de onde vem a palavra vacina? Vacina, gente, olha que interessante, a palavra vem de vate, do latim. Vate, do latim, é vaca. Mas o que tem a ver vaca? O inglês, em 1796, observa que as mulheres que faziam a retirada de leite de vacas que tinham varíola, elas não adquiriam varíola facilmente, ou quando tinham, a doença era muito branda. O que ele percebe? Edward Jenner faz uma raspada lá nos úberes das vacas, usa agora a secreção da vaca e aplica no menino de 8 anos. E o menino, de fato, ficou protegido da varíola. 1796. Você imagina se isso acontecesse hoje, hein? Que coisa, né? Como é que é a história da medicina? Ao longo dos anos, essa notícia foi se propagando, a ponto, inclusive, da família real no Brasil vacinar os seus filhos com pústula de vaca. E na virada do ano, do século XIX para o século XX, em 1904, um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, diz o seguinte, pessoal, nós estamos com 3 problemas aqui de doença. Tem febre amarela na cidade, tem peste bubônica e tem varíola. Eu vou mudar essa história dessa cidade aqui do Rio de Janeiro. Primeira coisa, nós vamos caçar mosquito, porque febre amarela é causada por mosquito. Acharam que ele era doido. Para você ver como que o conhecimento científico influencia. Ainda bem que na época, o presidente Rodrigues Alves falou, sigam o que Oswaldo Cruz está dizendo. O nome Fiocruz não é à toa, em homenagem a esse cara, Oswaldo Cruz, que participou da fundação desse instituto, que hoje prepara os testes para Covid.
que pode ser, no futuro, a produção de vacina. Olha que interessante. Então, Oswaldo Cruz implanta, em 1904, uma regra compulsória de vacinar todo mundo para não pegar a varíola. E aí fala para mim o que o povo fez. Falou, eu? Receber esse restinho de vaca no meu braço? Porque era a mesma coisa. Acreditavam, inclusive, as pessoas da época, que se fossem vacinadas com a pústula da vaca, teriam um rosto de vaca. E aí o povo não deixava os médicos e juntamente com o exército entrar nas casas para vacinar. E aí veio a história da revolta da vacina. Olha como é interessante a história. Em 1904, o povo falou, eu não vou me tratar com uma coisa que eu não conheço. Em 2020, tem gente falando, eu quero ser tratada com aquilo que eu não conheço. Oh, meu Brasil. Até que em 1904, com a revolta da vacina, não deu certo. Naquele governo não foi possível vacinar todo mundo. E aí a doença por um tempo se silenciou, alguns na época acharam, viu, não precisava vacinar mesmo. Quando chegou em 1908, a taxa de morte começou a subir. O povo passou a buscar a vacina como solução. Em 1908 houve a primeira vacinação em massa no país com a vacina da varíola. Mas ela só foi erradicada no Brasil na década de 70. Então olha para você ver essas histórias que a gente hoje borbulha no coração. Vamos resolver logo o caso do Covid? Vamos. Gente, eu sei, não vamos esperar 70 anos para resolver esse problema, se Deus quiser. Temos outras tecnologias hoje, várias formas de investigação, mas também não podemos achar que numa questão de semanas está tudo resolvido. Não está. Essa é a real. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O realista, que eu acho que eu tô nesse, e você também, ajusta as velas. Por que não quer usar o Remdesivir? Porque é mais lucrativo? Não, o Remdesivir é caro. Primeira coisa que não vai ter também para todo mundo. Se a gente precisar de um fármaco que precisa ser sintetizado, gente, a demanda vai ser muito alta. É melhor termos aquele que já está no mercado e pode ser reposicionado. Então, ainda que o Remdesivir tenha tido algumas respostas interessantes para diminuir o intervalo de internação, ainda não é uma realidade para o nosso país. Infelizmente, ainda não. Tá? Anitta é anitazoxanida. Ainda os ensaios são in vitro. Parece que tem um desfecho para acontecer até dia 31 de maio. Eu tô de olho nele. Assim que sair algum resultado eu vou te contar, tá bom? De fato, se for a anitazoxanida eficaz, pode ser uma luz no fim do túnel quanto a menor chance de problemas de arritmia. Nem se compara, porque a meia-vida dela também é pequena e não há esses relatos na literatura de cardiotoxicidade. Tamiflu, gente, o Tamiflu, oseltamivir, não é contra o Covid-19. O Tamiflu é usado como uma terapia de diagnóstico. O paciente chega com angústia respiratória no hospital e agora eu preciso saber se ele tem H1N1 ou tem Covid. Já entra o tratamento logo com o Tamiflu. Porque a função do oseltamivir é atrapalhar a entrada, a fusão do vírus na célula. Então, quanto mais precoce, melhor. Mas quando o paciente dá resultado positivo para a Covid, não faz sentido manter o Tamiflu. Então, inclusive, isso é uma informação importante para os gestores, porque alguns estão falando que está acabando, mas talvez muitos pacientes estejam tomando oseltamivir sem necessidade, porque já veio o diagnóstico de Covid. Esse merece ser suspenso. Tá? Em relação aos anticoagulantes, enoxaparina e heparina têm sido usados como terapia coadjuvante para o processo, conquanto eles não têm nenhum efeito antiviral, mas pode ser interessante para prevenir alguns problemas de coagulopatia envolvidos. Tá bom? O paciente deve esperar o estado de saúde piorar para ser tratado? Aí é uma pergunta. Ainda não temos essa resposta, viu, querida? Mas tratar o paciente praticamente assintomático, com sintomas leves, introduzindo duas drogas extremamente cardiotóxicas, essa é a pergunta. Onde o paciente se encontra? Se ele for, de fato, internado para ser tratado de forma precoce, no ensaio clínico, apoio, com comitê de ética aprovado, termo de consentimento livre e esclarecido, ele e a família sabendo, tudo bem, com estados controlados. Agora, drive-thru nas cidades, passando para levar para casa, gente, por favor, compartilhem esse vídeo. E o meu desejo é ter também esse diálogo com os leigos. É lógico que ele não vai entender lá o canal de potássio, despolarização, mas você pode traduzir isso para ele. Lembrando aqui, é o potencial pró-arritmogênico que a gente não quer ter esse risco. Aí o colega perguntou sobre o uso de anticoagulantes. Volto a responder, não é por ação antiviral, é uma terapia em
em associação, é um adjuvante juntamente com os corticoides para diminuir esse excesso de tempestade de citocinas. Então ninguém vai ter uma excelente resposta só por causa do anticoagulante. Quem falou que foi curado só pelo anticoagulante, mentira. Esse cara está sendo tratado com antivirais, com ceftriaxona, com azitromicina, levofloxacina, furosemida, porque muitas vezes tem edema agudo de pulmão, né? E aí outro detalhe, se ele está sendo tratado com essas drogas no hospital, furosemida também pode causar hipocalemia, hipomagnesemia. O paciente tem mais alteração eletrolítica. E aí qual é o problema? Maior chance também de arritmia. Então, além da interação base hidroxicloroquina azitromicina, ainda existem outros parceiros que podem piorar o sistema. Metilprednisolona é o corticoide por via endovenosa, na dose de, não vou falar aqui, miligramas, e tem sido usado em alguns casos de excessiva resposta pró-inflamatória com muita secreção. Tá bom? Aqui colocaram, olha, coloca uns gestores políticos para assistir essa... Olha, quem tiver essa chance de poder compartilhar, talvez aqui tenhamos brasileiros de todo o país assistindo, e se você tem aqui contato com alguns políticos, que assistam essa live, eu acho que é importantíssima, né? E para poder chegar à reflexão, da mesma forma que os farmacêuticos tiveram farmacologia, mas o ensino da cloroquina na graduação não foi tão intenso assim, isso também acontece para outras profissões, para enfermagem, para medicina. E na verdade, quanto mais a gente desconhece o assunto, mais a gente tem uma certa assim, insegurança. Eu duvido se a gente entrasse num hangar e abríssemos aquela fuselagem de um avião e entendesse todos os mecanismos que fazem para uma turbina funcionar, se você teria mais segurança ou mais medo de voar. Já teve essa experiência de entrar também numa loja de carro e acompanhar cada conserto das rodas? Quando o indivíduo tira a roda, tira o parafuso, o disco de freio, aí ele bota alguns grampos e fala, gente, se ele errar um grampo aqui, e é assim. Eu não estou falando de grampo e parafuso. Eu estou falando de moléculas que você já domina, de proteínas, de alvos, e que quando o fármaco foi lançado é como se fosse uma bala. Mas nós não temos antídoto para ela. Em casa não tem. Se for possível, sulfato de magnésio e cardioversão. Isso só está no hospital. Ok? Vem cá, minha cidade Floriano. Quero ir. É aí que está acontecendo a terapia. Quero ver. Quero ver. Só que aí, querida, está acontecendo o quê? Um tratamento assistido. E aí eu bato palma. Para quê? Para se verificar se realmente responde. Perfeito. O problema, querida, que não é a mesma realidade para todas as cidades do país. Então, este é o momento de refletir se nós vamos ter terapia precoce assistida ou o paciente em ambiente residencial ligando de 3 em 3 dias para o médico. Aí não dá. Ok? Os médicos do interior querendo aplicar. Sim. Bom, pode ser até do interior, porque no interior tem eletrocardiograma. Claro, se tiver com fácil acesso e chance de contato com o paciente, ele pode estar em casa, porém assistido, com telemonitoramento, no mínimo, no mínimo. Tá bom? Uso da ivermectina como protocolo, gente, não. Porque algum país já fez. Me fala qual foi o país que colocou ivermectina. Porque a Índia, olha, a Índia colocou, de fato, hidroxicloroquina como tratamento. Colocou. Mas se você observar o aumento da curva, ela ainda está em plena ascendência, a Índia. Ainda. Não teve nenhum momento de suavização pelo uso profilático. É bom também a gente olhar os nossos vizinhos aí, os países emergentes, né? Faz parte do BRICS aí, a própria Índia, que faz a profilaxia, não tem tido uma resposta excelente, como se esperava. Tá? Beleza, pessoal? Então, lembrando agora, a gente está caminhando para o fim. O que tem agora, dia 28? Live com o Rick Chester, com mais convidados farmacêuticos em CTQ. Você também que não faz parte ainda das pós-graduações, eu sou professor de farmacologia clínica e prescrição do ICTQ. Tenho o prazer também de poder contribuir para o ensino da farmacologia ao longo desses últimos meses, né? Recentemente eu entrei nesse grupo e estou muito feliz em poder agregar nesse time de professores excelentes do ICTQ, que eu tenho a honra de participar desse grande time. Então, você que tem interesse de continuar aprendendo farmacologia na sua pós-graduação, é um excelente caminho, tá bom? E além disso, as nossas
lives, a próxima é dia 28, na quinta-feira, e toda sexta-feira o ICT Talk, a partir das 8 horas, todas as sextas-feiras, com um novo convidado, tá bom? Eu agradeço muito o carinho aqui de vocês. Eu tô ainda vendo aqui, dá tempo de responder a última. Travou? Encontro Rico, sim. Eu tô vendo gente do Piauí, gente do Maranhão falando aqui, dando um abraço. Gente, uma forma de nos comunicarmos ainda pode ser pelo próprio CTQ e também pelo Farmaco na Prática. Farmaco na Prática lá, pode mandar um direct, vai ser um prazer também responder vocês. E, na medida do possível, a gente pode já compartilhar alguns artigos. Eu posso colocar lá no meu Arrasta Pra Cima, que eu consegui recentemente, não sabia nem fazer isso. E agora a gente tem essa chance de compartilhar facilmente arquivos com vocês. E esses papers vão estar disponíveis a partir desse final de semana, para vocês lerem também. E, na verdade, é examinar e reter o que é bom. Tá bom, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, lucidez e vamos que vamos. E a regra ainda continua sendo: fica em casa, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.